Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31. Já começo te lembrando que hoje é aquele dia que parece que tem um ar mais leve, sexta-feira. E dessa vez ainda mais, não é? Muita gente está de recesso, se preparando aí para o novo ano que já está batendo a porta. Mas te conto que estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 29 de dezembro. Vamos ao nosso cardápio de notícias. Nova regra do Banco Central determina que bancos e outras organizações promovam ações de educação financeira. Começa a valer a lista com 165 novas doenças ligadas ao trabalho. Estado do Maine bloqueia a participação de Donald Trump nas primárias locais. E ainda, avião espacial ultra secreto dos Estados Unidos é lançado com sucesso com a ajuda da SpaceX. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Bom, para começar essa sexta-feira de ótima forma, vamos viajar para Rio Branco, no Acre, conferir como está o clima por lá. Nas imagens, vemos que o céu está com muitas nuvens, mas com um solzinho surgindo ali no fundo. Agora faz 26 graus e a temperatura deve subir até os 32 ao longo da tarde. Porém, mesmo com a temperatura mais elevada, a previsão é de que a chuva chegue, gente, na parte da tarde. E atenção, porque mesmo chovendo, a umidade do ar deve baixar no início da noite. Portanto, muita água, não se esqueça de se hidratar. E começou a valer hoje uma nova listagem com mais 165 novas doenças ligadas ao trabalho pelo INSS. A falta de atenção à integridade física ou mental do trabalhador pode levar ao desenvolvimento de problemas de saúde. As condições de saúde que podem ser causadas ou agravadas pela atividade profissional ou pelo ambiente de trabalho estão entre as maiores causas de afastamentos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A partir dessa sexta-feira, o total de 347 patologias passam a ser reconhecidas como doenças profissionais. Desde 1999, o Brasil já contava com uma lista com 182 doenças profissionais reconhecidas. E agora outras 165 foram integradas ao INSS, entre elas a Covid-19. A lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde não era atualizada há 24 anos. A inclusão de novas patologias, apontadas como responsáveis por danos à integridade física ou mental dos trabalhadores, foi anunciada em 29 de novembro com a publicação da portaria no Diário Oficial da União e assinada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. O status de doença relacionada ao trabalho precisa ser reconhecido oficialmente para orientar as decisões do governo e de diferentes órgãos e empresas sobre a saúde do trabalhador. Com a inclusão das novas patologias, o poder público vai poder planejar medidas de assistência e vigilância para tentar evitar essas doenças em locais de trabalho, promovendo medidas para tornar os ambientes profissionais mais seguros e saudáveis. A lista de condições de saúde provocadas no ambiente de trabalho ganhou, além da Covid-19, itens como distúrbios musculares, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio e alguns tipos de câncer. Também foram inseridos transtornos relacionados ao uso excessivo de álcool, drogas e até o café. E olha só que interessante e necessário. Uma nova regra do Banco Central determina que os bancos e outras organizações promovam ações de educação financeira. O objetivo da autoridade monetária é promover mais conhecimento sobre o tema, além de prevenir casos de inadimplência e o superendividamento dos clientes. As novas regras, publicadas no Diário Oficial da União, começam a valer em 1º de julho do ano que vem. Segundo o Banco Central, a intenção é que as empresas proporcionem conteúdos aos clientes que contribuam para a organização e planejamento do orçamento pessoal e familiar, formação de poupança e resiliência financeira, prevenção à inadimplência de operações e ao superendividamento. Economistas acreditam que as novas regras são fundamentais para democratizar a educação financeira. Essa novidade representa uma grande mudança para a saúde financeira das pessoas físicas e jurídicas. Isso porque o cliente vai saber quanto que está sendo cobrado dele, a diferença entre as taxas mensais e anuais, entre outras questões.
Ainda segundo a autoridade monetária, as instituições devem garantir o amplo alcance das ações e disponibilizar conteúdo e ferramentas em linguagem, canal e momento mais adequados frente às características e às necessidades de educação financeira dos clientes e usuários, considerando o perfil do público-alvo. A partir dessas determinações, as instituições financeiras deverão criar mecanismos de acompanhamento e controle para assegurar a implementação e efetividade das medidas. Além disso, cada uma deve indicar ao Banco Central um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações. O presidente Lula editou um decreto que regulamenta a atuação das guardas municipais, sem que haja prejuízo das competências dos demais órgãos de segurança pública federais, estaduais e também distritais. Quem traz para a gente mais informações é o repórter Cleiton Rodrigues, direto de Teixeira de Freitas, na Bahia. O decreto federal regulamenta as atribuições das guardas municipais em todo o país. Antes, os guardas não poderiam exercer atividades que estavam previstas para serem realizadas apenas pelas polícias civil e militar. Com a mudança, eles poderão realizar prisões em flagrante, atender a ocorrências que representem risco à vida e à segurança de pessoas e de patrimônio, além também de poderem realizar patrulhamento preventivo. Os guardas também poderão encaminhar às delegacias as ocorrências e também à polícia judiciária competente. Esse reconhecimento jurídico e autonomia já era um desejo antigo de sindicatos e associações nacionais ligadas à categoria. De acordo com a Associação das Guardas Municipais do Brasil, cerca de 1.250 municípios no país possuem guardas constituídas, com cerca de 130 mil agentes em atuação. O governo federal informou que o decreto é uma resposta à demanda de gestores de todo o país de reforço à segurança em cidades e estados. E o governo publicou uma portaria com a lista de feriados e dias de ponto facultativo para servidores federais em 2024. Em comparação com a lista publicada para 2023, houve o acréscimo de um feriado e 3 pontos facultativos. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. Os servidores federais já podem ter acesso aos feriados e pontos facultativos que terão no próximo ano. A divulgação da portaria foi feita no Diário Oficial da União e na lista foram contados 10 feriados e 8 pontos facultativos, já com os acréscimos. Apesar do aumento de dias, é bom lembrar que em 2024 teremos menos feriados prolongados se compararmos com o ano de 2023. Neste ano, tivemos 7 feriados que caíram juntos com o fim de semana. Já em 2024, teremos apenas 3, sendo um deles o dia 1º de janeiro. Além dos divulgados, estados e municípios poderão incluir novas datas de recesso localmente. A portaria também estabeleceu que os serviços essenciais não serão afetados pelas datas. Esse é o nosso repórter Anderson Nascimento trazendo aí as informações para 2024 já. E o câncer de mama em homens é raro, a ponto de representar apenas 1% dos pacientes com a doença. Mas a falta de informação e o tabu prejudicam a detecção precoce para evitar intervenções. Por isso, os profissionais da saúde fazem alertas para os devidos cuidados. Ninguém se prepara para um diagnóstico de doenças complexas, como câncer, principalmente quando não faz parte propriamente do grupo de risco. O câncer de mama é uma patologia que atinge, em quase todas as vezes, mulheres. Contudo, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, homens também podem desenvolver o problema. E estima-se que para cada 100 mulheres diagnosticadas, exista um homem atingido pela doença. Isso significa que os homens representam 1% do total de casos de câncer de mama no Brasil. Eles não têm mamas desenvolvidas, porém, assim como as mulheres, possuem tecido mamário.
Só em 2020 foram registrados 207 óbitos de homens por câncer de mama. Nos anos seguintes, durante a pandemia da Covid-19, os números diminuíram. Contudo, o vírus pode ter sido uma causa concorrente dos óbitos, segundo o INCA. E esse tipo de problema ocorre por causa de uma proliferação celular desordenada. As células podem atingir o ducto mamário, o bico do mamilo, ou lóbulos mamários, a região mais acima do bico, assim como ocorre nas mulheres. O câncer de mama em homens pode ser multifatorial, provocado por sedentarismo, obesidade, excesso de álcool, tabagismo e condição genética hereditária. Pode ocorrer ainda por uso de anabolizantes e outras substâncias hormonais em excesso. Embora não sejam todos os cânceres que tenham origem genética hereditária, no de mama é preciso levar em consideração o risco aumentado no público masculino. O que nas mulheres, câncer de mama tem 10% de incidência que estão relacionados à genética hereditária. Em homens, esse número pode atingir até 40%. E é mais frequente neles, com 50 a 60 anos de idade, mas pode atingir os mais jovens. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas e ir ao médico o quanto antes. Segundo os especialistas, com um diagnóstico precoce, a chance de cura é de 95%. Os sinais que servem de alerta e merecem atenção são caroços atrás da areola, retração do mamilo, secreção e pele em formato de casca de laranja. A importância do diagnóstico precoce muda todo o decorrer do problema. Quando o paciente é diagnosticado com esse tipo de câncer, o médico faz uma avaliação e indica qual o melhor tratamento a ser feito. Será levado em conta o grau do tumor, evolução da doença e questões hormonais. As alternativas podem ser entre um procedimento cirúrgico inicial, retirada da mama e investigação dos linfonodos, que são pequenas estruturas do tamanho de um grão de feijão que ajudam na defesa do organismo, e quimioterapia e radioterapia. Mesmo sabendo disso, não é comum os homens frequentarem os consultórios médicos. Isso foi constatado, inclusive, em uma pesquisa feita em novembro deste ano pela Sociedade Brasileira de Urologia, que mostrou que 46% do público masculino acima de 40 anos só vai ao médico quando sente algo. Esse número aumenta para 58% se ele utiliza apenas o SUS, o Sistema Único de Saúde. Em outra pesquisa, desta vez do Instituto Lado a Lado pela Vida, apontou que 51% dos entrevistados consideram a rotina estressante como o principal empecilho para cuidar melhor da saúde, enquanto 32% disseram que o acesso à saúde é o maior problema para seguir com os cuidados médicos. Especialistas orientam que o cuidado com a saúde masculina deve começar quando os homens são ainda crianças e, a partir dos 50 anos, recomenda-se sempre examinar a próstata para diminuir o risco de um câncer agressivo, muito comum nesta faixa etária. Antes do intervalo, vamos agora para o norte do país, estado que faz fronteira com a Guiana, o Amapá. Vocês acompanham imagens de Macapá, na região central, com essa bela vista para o maravilhoso rio Amazonas. Por lá agora as temperaturas batem na casa dos 28 graus e a previsão é de subir ainda mais, até os 32. A expectativa é de que tenha aí um aumento de nuvens na região ainda pela manhã e as chuvas também chegam por lá na parte da tarde. À noite o céu deve voltar a abrir. E veja a seguir, estado do Maine bloqueia a participação de Trump nas primárias locais. E ainda, avião espacial ultra-secreto dos Estados Unidos é lançado com sucesso e com a ajuda da SpaceX. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques, com os destaques internacionais dessa sexta-feira para você.
Os argentinos realizaram um novo protesto em La Matanza, província de Buenos Aires, enquanto o principal sindicato do país convocou uma greve geral para o dia 24 de janeiro, contra as reformas do novo presidente Javier Milei, que visam liberalizar a economia. A Confederação Geral do Trabalho, principal central sindical da Argentina, com cerca de 7 milhões de afiliados, convocou uma greve geral para o próximo dia 24 de janeiro. O ato foi marcado em repúdio ao decreto e ao pacote de projetos de lei do recém-impossado presidente Javier Milei. Nesta quinta-feira, um novo protesto contra o governo ultraliberal reuniu diversas organizações sociais nas ruas de La Matanza, o mais populoso dos 135 distritos da província de Buenos Aires. Viemos rejeitar o decreto de necessidade e urgência de Javier Milei, que revoga todos os direitos trabalhistas na Argentina, que abre as portas para uma flagrante violação de nossa soberania nacional em diferentes áreas: terra, água, propriedade de empresa. É muito doloroso ver que nossos filhos não conseguem ter as 4 refeições cobertas por dia. Então repudiamos veementemente o decreto do presidente Javier Milei, porque ele vem para esmagar o povo, vem contra nós, e é algo que não vamos permitir. Vivemos anos de luta, 40 anos em democracia, e não é justo que tenhamos que passar por isso de novo. Milei promete dar uma gigantesca sacudida na economia argentina com a revogação ou a reforma de mais de 300 leis mediante um decreto que vai entrar em vigor nesta sexta-feira e que também inclui o regime de trabalho. O texto só pode ser invalidado se for rejeitado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado. Além disso, o presidente apresentou ao Congresso um pacote de modificações de leis que permitirá a privatização de mais de 40 empresas públicas e limitará o direito de reunião e manifestação, entre outros aspectos. A ideia é implementar um plano de austeridade que inclui a eliminação de subsídios ao transporte e as tarifas de serviços públicos, além de paralisar a construção de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado. A Argentina passa por uma grave crise, com uma inflação anual até novembro de mais de 160% e uma taxa de pobreza superior a 40%. Milei afirma que o país precisa de um tratamento de choque e, embora reconheça que os próximos meses serão difíceis, considera que poderá atrair investimentos e transformar a Argentina em um país potência. O vice-presidente da Guiana diz que seu país não tem planos de uma ação ofensiva contra a Venezuela. O governo venezuelano mobilizou tropas para exercícios militares como resposta à chegada de um navio de guerra britânico à costa guianense. Não temos nenhum plano para tomar medidas ofensivas contra a Venezuela. Tudo o que fazemos aqui tem sido rotineiro e planejado há muito tempo e faz parte da construção de uma capacidade defensiva na Guiana. A defensive capability in Guyana. Nothing that we do or we have done has... Nada do que fazemos ou fizemos ameaça a Venezuela. Não planejamos invadir a Venezuela. O presidente Maduro sabe disso e não precisa se preocupar com isso. Essa garantia lhe foi dada em São Vicente e Granadinas e nós fizemos isso. Mais de 5.600 efetivos participaram nesta quinta-feira de exercícios militares ordenados pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A manobra foi uma resposta à chegada de um navio de guerra britânico à Guiana. A chegada do HMS Trent rompe uma trégua frágil entre os dois países em meio à disputa secular pelo território de Essequibo, rico em petróleo. O estado americano do Maine bloqueou a participação do candidato à presidência Donald Trump nas primárias locais. Vale lembrar que na semana passada uma decisão semelhante foi tomada no estado do Colorado. O estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira que o magnata Donald Trump não aparecerá nas cédulas das primárias presidenciais republicanas de 2024, uma semana após uma decisão semelhante no estado do Colorado, relacionada ao ataque ao Capitólio em 2021. Ele não está qualificado para ser presidente, de acordo com a 14ª emenda da Constituição, que exclui da responsabilidade pública aqueles que tenham participado de atos de insurreição, disse em um documento oficial Sheena Bellows. A secretária de Estado do Maine é responsável pela organização das eleições. A decisão do Maine será impugnada nos tribunais, anunciou o porta-voz de campanha de Trump, e poderia ser objeto de um recurso final na Suprema Corte dos Estados Unidos. O ex-presidente se apressou em condenar a decisão, afirmando que foi tomada por um esquerdista radical e que era um ardente apoiador do atual presidente Joe Biden.
Trump foi indiciado em 1º de agosto a nível federal e, posteriormente, em 14 de agosto, pelo estado da Geórgia, acusado de tentar anular os resultados das eleições de 2020. Em vários estados do país, foram iniciados processos para bloquear o caminho do claro favorito nas primárias republicanas. Enquanto Michigan e Minnesota os rejeitaram, o Tribunal Supremo do Colorado foi o primeiro, na semana passada, a declarar Trump inelegível por suas ações durante o ataque ao Capitólio. O Tribunal de Apelação do Colorado decidiu que Trump não pode participar das primárias eleitorais do estado em 2024 porque suas ações relacionadas ao ataque contra o Capitólio o tornam inelegível. E agora a gente muda um pouco do habitual. Ao invés de viajar pelo Brasil, eu te convido a sair do planeta Terra. Infelizmente, não será possível passar o clima por lá, a previsão do tempo, mas a notícia é interessante. O avião espacial ultra-secreto dos Estados Unidos foi lançado com sucesso em conjunto com a SpaceX na noite de ontem. O avião leva o nome de X-37B. E essa foi a 7ª missão espacial. O avião é considerado ultra-secreto devido às limitadas informações cedidas pelo Pentágono, que não deixam muito claros os detalhes da espaçonave, além de restrições em outras informações sobre a missão espacial, como o objetivo claro dessa missão ou a altitude que a espaçonave ficará sobrevoando. O lançamento aconteceu na Flórida, após mais de 2 semanas de atraso, além de 3 contagens regressivas que foram canceladas, isso por conta de problemas climáticos. O que será que essa missão ultrassecreta tem como objetivo? Fica essa curiosidade no ar. E antes de encerrar, o missionário R.R. Soares tem um recadinho, uma novidade para dividir com você. Olha só. Tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, mas mudou completamente. Cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Ongrace, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Não perde tempo não, www.ongrace.com e fique por dentro de todas as novidades, foi preparado para você. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Caroline Povoleri chega com mais informações. Eu volto à 1 da tarde com o balanço das notícias dessa sexta-feira para você. Não perca!